Tudo bem, pessoal? Tem alguém aí já? O Instagram deu um delay aqui. Acho que tá dando certo, né? Me deem aí um alô, se vocês estiverem ouvindo bem, por favor. Se o som está numa altura boa também. Eu sei, eu fiquei com cara de bunda aqui porque o Instagram não mostrou nada por alguns milissegundos, tá? Por favor, vou me avisando aí. Tá um calor da bodega aqui. Olha só a presença ilustre da Raíza Nicásio. Então já tá valendo mais alguns milhares de reais essa live aqui. Tô ouvindo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês vão aí? Como é que vocês vão nessa época interessantíssima para se viver, né? Em que estourou aí a desgraça do vírus aí, uma pandemia mundial. Bem, vamos lá então. Acho que o pessoal tá entrando aí. Temos um número razoável já aqui. Então vamos lá, pessoal. Eu acho que vocês viram, né, qual que era o assunto dessa live aqui, que era como avivar a sua alma. Vamos ver se eu me lembro de cabeça. Como avivar a sua alma em momentos de crise por meio da literatura. Eu tinha noção de que esse título poderia soar um pouquinho brega. Na verdade, eu odeio essa palavra literatura. Eu acho que a gente deveria criar uma outra palavra, né, para designar essa coisa maravilhosa. Mas infelizmente é a única que temos. E até agora eu não descobri nenhum substituto razoável para essa palavra, né? Então em inglês fica muito mais bonito você falar literature do que você falar literatura. É um troço meio brega aqui em português, né? Mas é o que temos, beleza? Então eu resolvi falar um pouquinho sobre esse tema, sobre o qual eu já venho pensando faz um bom tempo, e que tem a ver inclusive com tudo que eu falo aqui pra vocês, né, diariamente. Só que eu não falo sobre isso de modo mais explícito. Eu acabo desenvolvendo isso mais em conversas, às vezes em esporros também, que eu dou a algumas pessoas, merecidos, eu espero. E também em pensamentos que eu acabo não exprimindo, né, verbalmente, tá? Nós temos aqui eu pensei em criar uma série aqui de tópicos para que eu pudesse ir partindo do ponto A para o ponto B, C, D, etc. Mas eu sou péssimo com essas coisas, tá? Então eu vou tentar aqui, se eu degringolar e começar a falar nada com nada, ou seja, se eu começar a quebrar a linha de raciocínio, a linha lógica, não se preocupem, é assim mesmo, tá? É assim que funciona, eu sou assim, tá? Eu sou colérico, não se expande mesmo e não tem nenhum controle, tá bom? Beleza? Já tô suando já porque tá um calor da gota aqui. Beleza? Vamos lá então. O tema dessa live é um tema que não é muito comum, né? E é um tema que, como eu falei, ele pode suscitar em quem o ler de modo apressado ou de modo esquemático, ele pode citar algumas ideias erradas, tá? Então, primeiro ponto aqui, eu não estou aqui para lhes dizer que, olha, a literatura é uma coisa mágica, é um amuleto, é maravilhoso, é uma lâmpada do gênio que é só você esfregar, haverá que sair ali um ser maravilhoso e todos os seus problemas, todos os seus medos, todas as suas inquietações, todos os seus vazios deste momento serão magicamente curados, sanados, resolvidos. Não é assim que funciona, tá? Então já quero deixar bem claro que eu não estou aqui vendendo nenhum milagre para vocês, beleza? Eu estou aqui tentando, ou vou tentar lhes passar uma ferramenta de desenvolvimento pessoal que ela está aí há alguns milênios, certo? E que essa ferramenta foi a responsável por criar alguns dos maiores homens e mulheres que já pisaram nessa terra. E que hoje em dia é uma coisa que essa ferramenta, principalmente aqui no Brasil, com o nosso estado educacional, o nosso estado, enfim, ela anda bem mal das pernas, tá? Então, primeiríssimo ponto aqui que nós temos que abordar, tá? Eu sei que muitos de vocês andam extremamente ansiosos. Para ser bem sincero com vocês, para ser muito sincero com vocês, ontem eu senti alguns leves sintomas de ansiedade, tá?
E eu percebi que, peraí, tem alguma coisa errada aqui, tá? Tem alguma coisa errada. O que havia de errado, principalmente ontem? Eu estava lendo muitas notícias, certo? Então vamos começar aqui com a primeira distinção. Notícias de um lado, livros, literatura, alta cultura, chame como queiram, do outro. Tá? Há uma diferença fundamental entre as duas coisas. E se você acaba dando mais atenção, mais peso às notícias do que você dá a outras formas de cultivo intelectual, espiritual e moral, enfim, você acaba ficando desequilibrado, certo? Então o que acontece? O que são as notícias? As notícias são coisas às vezes relevantes, tá? Então vamos pegar aqui o nosso momento. O momento que estourou a pandemia e todo mundo fica na loucura, né? Fica naquela ansiedade para conseguir novas informações, para saber se saíram, se os dados foram atualizados, se na Itália a coisa melhorou, como é que está a curva de crescimento em outros países, se aqui no Brasil a coisa está se alastrando, etc, etc, etc. Então você fica sempre nesse estado de alerta, tá? O dia inteiro, né? Você acorda de manhã pensando nisso, à tarde está pensando nisso, à noite você está pensando nisso. Então você fica num constante estado de emergência, de alerta, o seu corpo fica tenso, você não consegue se focar em outras coisas. Toda hora sua mente, qualquer raciocínio, qualquer linha de pensamento é interrompida e volta à maldita história do vírus. E lá vai você e volta para o Google, volta para o celular, volta para o Instagram para procurar coisas sobre o vírus. O que acontece com as notícias? As notícias são coisas relevantes para um determinado espaço de tempo e para um determinado tipo de pessoa. Beleza? Então, vamos pegar aqui a pandemia. A pandemia vai acabar uma hora, tá? Ela vai acabar, ela vai passar. O mundo não vai acabar, ok? Fiquem tranquilos em relação a isso, ela vai passar, não sabemos quando, não sabemos a sua extensão, a sua gravidade, enfim, não sabemos muita coisa. Sabemos que ela vai passar, ok? Quando a pandemia passar, essas notícias que hoje são absurdamente importantes pra gente, que, meu Deus, fazem a gente perder o sono, elas vão imediatamente se tornarem irrelevantes. Elas vão ficar irrelevantes assim que essa pandemia passar. Então as notícias, elas são um tipo de informação, tá? que é um tipo de informação apenas acidentalmente relevante para a condição humana, certo? Então estamos aqui vivendo agora, as notícias são relevantes agora. Acabou essa pandemia, abaixou a poeira, esse amontoado gigantesco de informações, de notícias, de manchetes, de dados, de estatísticas, de números, tudo isso vai ficar irrelevante, certo? Para a esmagadora maioria da humanidade. Vai ser relevante vai ser relevante para a comunidade médica, vai ser relevante para futuros historiadores, vai ser relevante como um dado histórico. Só. Acabou. A literatura, não. A literatura, a boa literatura, os bons livros. E aí, eu não estou fazendo distinção de gêneros, eu não estou colocando, só os clássicos, nada disso. Bons livros são essencialmente e por natureza sempre maximamente relevantes para a condição humana. Sabe por quê? Porque eles são um retrato da condição humana e são um desenvolvimento, né? São um desenvolvimento intelectual da condição humana. Então, as notícias, elas têm esse caráter de deixar você absurdamente ligado, de deixar você estressado, de deixar você alerta. E às vezes isso é necessário. Entendam que isso é necessário. Mas é secundário. Pior, essa coisa que é necessária e que é relevante, se ela cai em uma pessoa que não tem estrutura psicológica, que não tem
um imaginário formado, que não tem um repertório de vidas humanas, de ideais humanos, que não tem, em suma, vida interior nenhuma, essa pessoa fica maluca. Vocês entendem? Vocês entendem? Tá? Uma pessoa que não cultive a sua vida interior, ela está completamente desarmada. Ela está completamente à mercê da onda, do movimento das ondas atuais. Pra onde foi o vírus? Pra cá, foi pra lá, foi pra cá, então vou pra cá, então vou pra cá, vou pra cá. Então, isso aqui é muito importante. Pessoal, por mais que estar informado seja importante, a vida não se resume a informações esparsas e a informações que são acidentalmente relevantes, ou seja, que só são relevantes para um ponto específico da sua vida. Você precisa de mais do que isso. Quando essa pandemia passar, os que saírem dela ilesos, né? Os que saírem dela bem, eles vão continuar vivendo. E outras demandas irão surgir. Outras demandas diferentes, certo? Em outras áreas da vida. E lá, elas vão precisar de alguma base. E não são as notícias que lhe darão essa base. É outra coisa. A literatura é uma dessas coisas. Existem outras, né? Mas estamos falando de uma ferramenta específica aqui, que é a literatura. Tá bom? Então, beleza. Acho que esse ponto ficou claro, né? As notícias são acidentalmente relevantes, são relevantes para um ponto específico da sua vida. A literatura é sempre maximamente relevante para a condição humana. E é universalmente relevante para todos os homens. E mulheres, vai. Antes alguém diga que eu estou sendo sexista. O que me leva ao segundo ponto da nossa live, né? Uma coisa que eu venho reparando em conhecidos, pessoas próximas, inclusive, às vezes, é que às vezes algumas pessoas próximas vinham me contar alguns problemas pessoais, etc. E eu percebia o seguinte: então a pessoa, acontecia uma coisa com a pessoa, uma coisa ruim, tá? Uma tragédia. Não vou dizer tragédia, algo mal. Essa pessoa ficava absurdamente atordoada. Ela não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Meu Deus do céu. Aconteceu uma coisa má comigo. Depois aconteceu outra. Depois aconteceu outra. Acabou a vida. Eu não sei o que fazer. Eu fico absolutamente perdido. Certo? Eu não tenho nenhum tipo de fortaleza. Eu não tenho nenhum tipo de centro desde o qual eu consiga analisar a situação, desde o qual eu consiga, pelo menos, não ficar completamente atordoado, certo? Então eu percebi o seguinte, que a conversa das pessoas, ela se resume geralmente a duas coisas. Ou elas contam, elas despejam os seus problemas sobre você, sem quase nenhum tipo de análise, de autoanálise, ou de análise das pessoas que estão próximas e que fazem parte do problema, ou são banalidades. Banalidades. Raul, que banalidades? Por exemplo, a pessoa não consegue falar de nenhuma outra coisa a não ser novela, filmes Água com Açúcar do Netflix, séries Água com Açúcar do Netflix. Então todo o seu repertório cultural se resume a, sei lá, The Vampire Diaries, tá? Ou alguns melhorzinhos, The Witcher, né? E algumas outras séries famosinhas aí, ou novela no caso, ou literatura de má qualidade, de quinta categoria mesmo, tá? Então, vocês entendem o que acontece? Acontece então uma separação. De um lado existe a vida da pessoa, que está um caos, né? Que quase não há princípios ordenadores naquela vida. Do outro existe um monte de bobeira, de besteira, que às vezes é até BBB, por exemplo, né? Exatamente, José. O Big Brother Brasil, tá? Eu não estou dizendo aqui que, nossa, você não pode nunca assistir uma besteira, você não pode jamais, não. Não estou falando disso, estou falando que se você
só faz isso, você realmente não vai conseguir ter nenhum tipo de centro, meu filho. Você pode esquecer isso, tá? Você vai ficar realmente igual um louco. Então você pega, então você tem lá esses problemas pessoais, você tem aqui as banalidades, beleza? E aí vem por cima disso uma crise. Me digam, que tipo de estrutura psicológica, principalmente moral, intelectual, tem uma pessoa dessas para lidar com algum assunto mais grave? Pior, e quando esse assunto grave, ele é inescapável. Então, por exemplo, nós estamos quase todos nós de quarentena aqui. Só podemos sair de vez em quando são coisas essenciais, né? Coisas que inescapáveis. No resto, temos que ficar em casa. E em casa, o entretenimento de casa, que no final das contas é divertimento, e divertimento no final das contas é distração, né? Uma hora ele perde a força, tá? Porque todo entretenimento, o entretenimento tem que ser variado também, senão ele perde a força. Então ninguém consegue ficar o dia inteiro assistindo só live, só série, né? Então a pessoa fica o dia inteiro assistindo série, cansou de série, ela sai e vai tomar uma, né? Num lugar que tem um som altíssimo e que ninguém consegue nem conversar. Então é outro tipo de distração, né? Porque ela cansou da outra. Então ela vai pulando de distrações em distrações. Só que agora nós não temos distrações. E agora que fecharam os shoppings? E agora que os barzinhos estão fechados? E as baladas? O que a gente faz? E aí chega outro ponto do assunto, né? Que é o ponto do silêncio. É que nós, modernos, nós jovens, tá? E jovens aqui eu conto aqui dos 15 até os 50 anos de idade, tá? Ou até os 60. Nós jovens, nós adultos, né? Nós temos pavor do silêncio. Nós não sabemos como lidar com o silêncio mais. Sempre tem um som alto. Sempre tem uma distração. Sempre tem alguma coisa que é externa a nós e que tem de algum modo de preencher o vazio aqui dentro, ou assim, abafar mesmo aquelas coisinhas que de vez em quando surgem aqui de dentro, né? Questionamentos, e que se intensificam muito mais em momentos de crise, tá? Tô suando, né? Então vamos lá. O que acontece com a cultura? Tá? Eu falei tudo isso, né? Desci o cacete de todo mundo, falei mal de todo mundo aqui. O que é então a cultura? Se vocês pegarem, né, a etimologia da palavra cultura, ela vem do latim, e a palavra original do latim, ela tinha a ver com cultivar a terra, né? Ou cultivar a terra, ou tinha a ver com cultuar aos deuses. Então tinha essas duas raízes da palavra antiga, né? A palavra original. A primeira pessoa a usar a palavra cultura no contexto intelectual foi Cícero, o grande jogador Cícero, e ele usou essa palavra no sentido de cultivar o espírito, assim como um fazendeiro cultivava a sua terra. Ou seja, havia uma série de coisas que você devia fazer para que a terra, que é o seu espírito, rendesse bons frutos. De onde concluímos que também existem maus frutos. E existem terras estéreis, certo? Existem espíritos estéreis. E existem espíritos que dão maus frutos, ok? Dão frutos de atordoamento, dão frutos de confusão, dão frutos de desequilíbrio psicológico, dão frutos de pânico. São maus frutos. Mas a cultura, no sentido original, no sentido que os antigos entendiam o termo, né, e no sentido que o termo foi sendo usado durante toda a tradição clássica, passando dos gregos até a Idade Média, a Igreja Católica, né, etc, até chegar no mundo moderno aqui, carregar tudo. Mas nós estamos acostumados com o sentido de cultura no sentido antropológico e sociológico. Qual que é? Que é o seguinte, olha, qualquer manifestação cultural, desde uma rodinha de funk até uma composição de Vila Lobos, são igualmente manifestações culturais. Então nós temos a tendência de achar que a cultura, que não existe valoração, que não existe hierarquia na cultura, que não existem obras melhores e piores, tá? Que tudo
Tudo é cultura. Então qualquer coisa que eu fizer, desde que seja cultural, tá melhor do que eu não fazer algo que não é cultural. Então assim, eu vou lá, eu lembro quando eu tive a ideia imbecil, muito imbecil, puta que pariu, de ir na... A boca, né? O Instagram vai me bloquear aqui. De ir na virada cultural, há um tempo atrás aí, lá no centro. O que eu tinha na virada cultural? Stand-up. Eu tinha Emicida cantando. Eu tinha... assim, coisa nesse nível, tá? Mas o pessoal achava que porque eles estavam fazendo algo cultural, né? Eles estavam fazendo algo de bom. Mas não era. Existem, de fato, obras, existem, de fato, valores, existem critérios pelos quais você pode aferir se uma obra é superior a outra, tá? E o que acontece? O que acontece? Vamos ligar isso aqui ao conceito de cultivar. É óbvio, né? O que acontece? O que você tem que fazer? Você tem que procurar obras boas. Porque as obras boas vão cultivar, tendem a cultivar, pelo menos, no seu espírito, frutos melhores. Tá? Frutos melhores. Então, há uma diferença absurda entre você passar o dia inteiro ouvindo rap, coisa que eu adorava fazer antes, né? E você passar o dia inteiro ouvindo, não precisa passar o dia inteiro, mas você escutar, né, trechos de Wagner ou de Villa-Lobos, que seja de jazz, né? Há uma hierarquia. Então, esses frutos, que são os frutos da virtude, no final das contas, eles podem ser cultivados por meio da cultura, tá? Então esse aqui é o terceiro ponto. Então aqui, vamos lá, temos aqui, olha, as notícias são coisas acidentalmente importantes. A literatura é essencialmente importante, certo? Temos também o ponto de que a cultura, ela não é qualquer manifestação cultural. A cultura, no sentido mais elevado, é o cultivo. Ou seja, existe um trabalho para que você possa tirar do seu espírito, por meio de obras de arte, frutos de virtude. Entre os quais, fortaleza, né? Coragem, certo? E outras virtudes aí também, que no final das contas tornarão um homem centrado, tornarão uma mulher firme, tá? Capaz de aguentar, capaz de não se desfazer igual açúcar em uma chuva de problemas, né? Em uma crise, algo do gênero. Beleza? Então vamos lá então. É porque as pessoas na escola, né? Os professores da escola são, via de regra, também incultos, nesse sentido mais sério do termo. Né? São incultos, não cultivaram, não sabem como cultivar, não sabem o que é a cultura, não sabem o que é ser um homem culto, não sabem de verdade, tá? Não sabem. Beleza? Então vamos lá então. O que a literatura tem a ver com isso? Literatura é uma forma de arte, existem outras, né? Música, escultura, blá 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 blá. Vamos falar de literatura aqui especificamente, tá? Qual que é a tendência, qual que é a tentação mesmo? Vou usar essa palavra que é mais forte. Qual é a tentação em momentos assim? É você justamente se entregar a um acúmulo desordenado de informações. Meu Deus do céu, será que morreu mais alguém? Meu Deus do céu, como é que será que tá a situação, sei lá, na Zâmbia? Meu Deus do céu, será que algum remédio novo foi encontrado? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Essa é uma tentação, tá? Isso vai acabar com você. Existe uma aula do professor Olavo de Carvalho em que ele usa um conceito de um psiquiatra, de quem o Ítalo fala bastante também, que é o Zondi. E o Zondi, ele fala que uma mente saudável é como se fosse uma mesa giratória, né? Então tem um ponto de luz, que é a sua atenção, e esse ponto de luz incide sobre um ponto da mesa. Então uma pessoa saudável, a mesa gira várias vezes ao longo do dia, de modo que a sua atenção vai mudando, né? Pra cá. Uma pessoa que começa a entrar em estado de morbidez, a mesa para de girar e aquele foco de luz fica em um só ponto. No nosso caso, Covid-19, ou coronavírus, ou o corongavírus, né? Como foi carinhosamente batizado aqui. Se você se deixa paralisar, se você deixa que a sua mesa giratória fique parada e ela não se mova mais, você está entrando em um estado de morbidez. Tá?
E o estado de morbidez é um estado que leva, inevitavelmente, não inevitavelmente, mas é um estado que pode levar a depressão, pode levar a surtos de pânico, pode levar a sintomas de ansiedade. Como é que eu falo isso com tanta certeza? Porque eu já passei por algo assim, tá? Então, quando eu estou começando a ficar mórbido, quando eu sei que eu já sei, eu já identifico isso em mim e eu começo a conscientemente tentar girar a mesa, né? Tentar girar a mesa para que meu foco de atenção mude, beleza? Então, a tentação é essa. É você ficar igual um rato, né? Correndo pro outro. Inversamente, o que um livro pede de você? O que um livro pede de você? Tá? Então vamos pegar aqui um livro aqui. O que eu acho maravilhoso. E que eu vou indicar para vocês depois, né? Alma da Festa. Que é um livro tranquilo. É um livro extremamente engraçado. Fácil de ler. Tá? Ótimo, maravilhoso. Amo esse livro. É, vírus chinês, né? Peste chinesa. Amo esse livro, tá? O que o livro pede de você? Você vai sentar, exatamente, você vai sentar ali. Você não tem como andar, você não tem pra onde olhar. Não há nenhum fluxo de informações sobre o momento atual. Você vai entrar em contato com um autor, vivo ou morto, mas que naquele livro, parte dele se cristalizou. Seja obra ficcional, seja obra não ficcional. Isso aqui é meio que irrelevante para esse assunto aqui, tá? Você vai entrar em contato com um outro ser humano. Enquanto melhor é o autor, melhor será o ser humano. Ou melhor ele exemplificará alguma virtude, pelo menos, do ser humano. E melhor ele conseguirá se colocar no papel. Ou melhor ele conseguirá colocar a condição humana no papel. Então, a leitura, ela pede o inverso desse movimento. Vocês entendem? O movimento das notícias é um movimento de constante absorção frenética e rápida de informações esparsas. E que às vezes são contraditórias. Tá? Então você lê um cara e fala, olha, temos indícios de que o negócio vai melhorar. Do outro lado você fala, olha, a coisa vai piorar. Você fica, puta que pariu, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei. São informações esparsas. E são informações às vezes contraditórias. Quando você senta para ler um livro, é imprescindível que você tenha concentração. Certo? E o que é a concentração? A concentração é justamente quando o seu espírito, a sua atenção, a sua mente, tá? As suas faculdades superiores, elas são congregadas, elas são ajuntadas, postas em fila, para fazer uma coisa, uma atividade. Para que você consiga, então, ler aquele bendito daquele livro. Para que você consiga decodificar aqueles sinais gráficos na página. E para que você consiga entrar em contato com outro ser humano. Só que veja bem, quando Alexandre Soares da Silva, né, que é brasileiro, inclusive, quando ele escreveu esse livro aqui, não havia pandemia nenhuma. Havia? Não havia. Não havia nenhuma crise mundial. Havia alguém querendo contar uma história. Certo? Quando você senta para ler esse livro, você vai meio que se desligar do mundo à sua volta e você vai entrar em outro mundo. Tá? O mundo que o autor queria demonstrar com aquele livro. Que ele queria criar com aquele livro. Né? O que acontece? O que acontece nesse caso? Nesse movimento aqui de concentração, etc. Como a tendência das informações é te fragmentar, né? Essa fragmentação ela causa outra consequência. Ela causa outra coisa em você, que também é ruim, maligna. Que é a seguinte, você começa a ter a impressão de que tudo o que existe no mundo, de que tudo o que sempre existiu e sempre existirá é essa maldita dessa crise. Tudo o que existe é essa crise.
O mundo inteiro é essa crise. A existência humana é essa crise. E não é. Não é. Não é. Isso é uma coisa pequena dentro da história da humanidade. E quando você começa... E quando você lê um livro agora, ou quando você tem um repertório de livros já lidos, você consegue, de modo um pouquinho mais fácil, confrontar passagens de livros, personagens, com a situação atual. E você pensa, opa, outras pessoas já passaram por isso antes. Ou melhor, passaram por coisas piores às vezes e sobreviveram. Então, por exemplo, em Guerra e Paz, Tolstói, ele conta a história, né, da invasão de Napoleão, da invasão que Napoleão faz à Rússia. E ele conta a história e ele vai contando, no começo, existem os aristocratas russos, todos vivendo uma vida de elite, obviamente. E ao longo do livro, ele vai mostrando quais são as consequências da guerra, né, para a vida daqueles aristocratas. Então, alguns deles morrem. Um dos principais, que é o Pierre, né, ele acaba sendo levado preso. Ele fica preso com outras pessoas. Ele sofre, ele vê miséria. Né, ele encontra ele se reencontra no meio da miséria. Tá? Há outros personagens também que sofrem isso. Então eu, por exemplo, isso pra mim ficou gravado na minha mente pra sempre. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu li uma vez o livro. Só que como o livro não é notícia, como ele não é notícia, como ele é antes algo que é relevante para sempre, porque é a condição permanente do homem, mesmo que não passemos por uma guerra, ou mesmo que não passemos por uma crise, mesmo que essa crise seja atenuada, assim, não, mesmo assim, todos passamos por momentos de miséria, ou material, ou moral, ou intelectual, todos passamos por altos e baixos, e Guerra e Paz é isso, né? É um livro que mostra desde a alegria até a miséria, desde as frivolidades até as tragédias, é a vida humana inteira ali. Então, quando você começa a ter mais contato com bons livros, e filmes também, tá? Mas eu creio que livros são mais, pra mim, pelo menos, são mais impactantes nesse sentido de as coisas ficarem na sua cabeça. Você começa a ter mais repertório. Vocês entenderam? Estão entendendo? Tá ficando claro? Tem uma mecha aqui, tô suando, tem uma mecha aqui, eu odeio isso. Tá ficando claro? Então, a cultura, o cultivo do espírito, parte dele é isso. É você colocar no solo do seu espírito boas histórias, bons modelos. Ou modelos bastante reais. Tá? Podem ser histórias tristes também. Podem ser histórias de modelos, de antimodelos. Mas que sirvam de alimento. Então, por exemplo, né? Vou dar mais um exemplo aqui. Não é literário, mas entra também na questão da cultura, né? Existe um filósofo, ele nasceu aqui, acho que nasceu aqui em São Paulo, inclusive, e que vários dizem que é o maior filósofo do Brasil, né? Que já existiu no Brasil. O nome dele é Mário Ferreira dos Santos. E tem uma história dele que eu nunca mais me esqueci, que contam. É o seguinte, eu não sei se ele estava no hospital ou se ele estava em casa, mas ele estava bem velhinho já e ele sentiu que ele ia morrer. Sentindo que ele ia morrer, o que ele fez? Ele pediu para que o colocassem de pé. E falou, um homem deve morrer de pé. Vocês entendem? Ele não se desesperou, ele não saiu correndo, ele não se desfez em lágrimas, ele falou, eu quero que me ponham de pé. Porque um homem, a condição de um homem, certo? A natureza mesma do homem no sentido de, claro, né? Homem, mulher, óbvio. É digna. Então, a posição correta para você morrer é de pé. Vocês entendem? Então, o que acontece quando você não tem essas referências? Nenhuma referência. Ou pouquíssimas referências. O que acontece quando você vai se confrontar com uma crise e as únicas referências imaginativas que você tem vem da novela, vem de filme de Água com Açúcar. Que coisas irrealistas, no final das contas, né?
de coisas irrealistas, que são esquemáticas, que não são reais. Ou melhor, que não poderiam ser reais. São personagens fracos, personagens sem substância. O que acontece com você? Você fica fraco. Você não sabe até onde pode chegar o ser humano. Certo? Então sempre que eu vejo, nós estamos aqui em crise, tá? Eu já me lembro, me lembro de C.S. Lewis, né? C.S. Lewis e as pessoas que Tolkien também, que passaram por 2 guerras mundiais, né? Eu me lembro dos livros que eu li sobre os soldados da Segunda Guerra Mundial, moleques de 18 anos de idade, né? Então, tudo isso, todo esse caldo, ele vai convergindo para construir um centro de você entende? Um centro sólido, caceta. Alguma coisa de substancial. Caso contrário, como é que você vai resistir a alguma coisa? Você não tem nada dentro de você. Você tem água com açúcar, que é gostosinho, você toma água com açúcar, mas alimenta. Cria alguma coisa, né? Pode criar carne, pode criar músculo, não cria nada. É gostosinho, bababá, legal, ok, acabou, passou. Sai lá pelo, como diria o Fidelix, né? Sai lá pelo aparelho excretor e não causou nada em você. Não vai causar nenhum bom fruto. Certo? Então é um processo assim de nossa, eu li um livro aqui agora e blau, eu estou imune às incertezas, eu estou imune. Não é nada disso, pessoal. Tá? Todos os homens, inclusive os letrados, estão à mercê de incertezas, estão à mercê de medos, de terrores, etc, etc, etc. Mas eles tendem a estar melhor preparados. Tá? Eles tendem a estar melhor preparados, porque eles têm um campo de referência maior. Tá? Então, por exemplo, eu traduzi parte de um texto do Lewis em que ele fala, né? Olha, como é que viver numa época atômica, que foi a época pós Segunda Guerra Mundial. Acho que ali em 48, né? Depois que estourou lá a bomba atômica no Japão, o mundo ficou assim, puta merda. Existe um negócio que pode apagar a humanidade da face da Terra. E aí perguntaram pra Lewis, como é que é você viver em uma era atômica? Aí ele falou, é exatamente igual era viver no século XVI, quando a praga, todos os anos, quando a peste, né, todos os anos visitava Londres. Ou na época dos vikings, em que a qualquer momento você poderia, né, alguma tribo invasora poderia atacar suas terras, cortar seu pescoço de noite e você morrer. Ou então, né, modernamente, é a mesma coisa de viver na época da sífilis, da AIDS, né, do câncer. Aí ele fala no final, olha, sempre houve modos, a morte, ela é inevitável para todos nós, certo? É inevitável. Não sei se vocês sabem, mas é inevitável isso aí, tá? Vai todo mundo morrer aqui uma hora. E acrescentar um tipo novo de possibilidade de morrer às outras, sei lá, 1 milhão que já existiam, não é algo assim tão terrivelmente novo. Aí ele fala uma coisa que é muito importante. Não podemos exagerar a novidade da nossa situação. Certo? Porque, no final das contas, o que acontece? Estamos todos à mercê da morte e não podemos morrer feito imbecis, idiotas. Isso sempre foi assim para todo mundo. Vocês entendem? Todo mundo que já viveu na Terra passou, ou melhor, sofreu essa condição, porque é a condição humana permanente. A literatura, ela vai pegar sempre a condição humana permanente. É por isso que a literatura, ela, de um lado, pode parecer inútil, porque como ela é diferente das notícias, que são imediatamente relevantes. A literatura não é imediatamente relevante às vezes, mas ela é universalmente relevante. Vocês entendem a diferença? Tá? Vocês entendem a diferença? Beleza, então eu já falei pra caramba sobre isso, né? Eu vou dar umas dicas práticas aqui sobre como ler, tá? Primeira coisa, falei tudo isso aqui agora, né? Aí, criei uma concepção gigantesca, grandiosa de literatura e um monte de gente vai pensar agora, caramba, que negócio grandioso.
Então eu vou ter que sentar aqui, pegar um grande livro, um clássico da humanidade e lê-lo. Mas você nunca leu um livro na vida, ou você leu metade de um livro. Você não vai conseguir ler. É assim, é fácil assim, tá? Então, se de um lado existe esse cultivo, tá? Cultivo intelectual, do outro, a literatura também é uma forma, também é uma coisa que você pode amar por si mesmo, tá? Então, o que eu recomendo para vocês agora aqui? Pegue um livro, pode ser um livro não ficcional também, tá bom? Mas pegue um livro sobre um assunto que vocês gostam, ok? E se não tiver nada a ver com a desgraça do coronavírus, da peste chinesa, melhor, tá? Pegue uma coisa que não tem nada a ver com isso. É algo que interessa? Leia, tá? Um autor que eu recomendo, de verdade, para um momento como esse, é justamente o Alexandre Soares Silva. O nome do livro é A Alma da Festa. Esse aqui é um romance que ele escreveu. Romance no sentido de uma história ficcional, né? E é hilário essa porcaria aqui. Essa porcaria é hilária. É muito engraçada. Tá? E é um livro super fácil de ler. Deve ter aqui, sei lá, 200 páginas. Mas são grandes as palavras, né? E é um livro super fácil de ler. É engraçado. É maravilhoso. E é aquele tipo de livro que pode fazer alguém realmente amar a leitura. Então, eu recomendo esse livro para vocês, tá? Recomendo outros autores também de caráter, assim, bastante luminoso, solar, feliz, mas já um pouquinho mais complicados, tá? Chesterton, Dickens e Wodehouse. PG, né? P.G. Wodehouse. São 3 autores, Dickens, Chesterton e Wodehouse. Depois eu vou escrever isso aí nos stories, tá? Que são autores bastante engraçados. São autores cujos livros são luminosos, transmitem alegria. Tá? Eu acho que a gente precisa bastante de alegria nesses tempos, né? Outros livros que são assim clássicos, não tem pra que recomendar para vocês. Don Quixote, Moby Dick, Tolstói, Dostoiévski, isso aí é pra qualquer pessoa ler a qualquer hora, tá bom? Pode parecer irrelevante no momento, mas lembre-se que a literatura não é algo imediatamente relevante. Ela é universalmente relevante, são coisas diferentes, tá? Eu tinha mais um livro pra... acho que são esses mesmo, tá? Acho que esses aqui dá pra vocês terem uma... Comprem um livro do Alexandre Soares Silva, tá? Ou pegue no Google aí e leia alguns textos do Alexandre Soares Silva. Tá? Ele vai trazer um sopro de ar fresco para essa crise, para essa tensão aqui toda, que vai ser muito bom para vocês. Sinceramente. A Alma da Festa. Raíza, A Alma da Festa. O autor é Alexandre Soares Silva. É um livro bem sem noção, bem sem pé na cabeça, assim, mas é muito engraçado, tá? Eu recomendo assim, de olhos fechados mesmo. E... Bem, o que eu falei aqui sobre literatura também se aplica a outras coisas, né? Então se aplica a filmes também, se aplica a músicas, certo? Se aplica a outros tipos de arte. Acho que as mais acessíveis agora são a música, a literatura e o cinema. E séries também, tá? Por exemplo, Breaking Bad é um primor de série. Aquilo ali é maravilhoso, aquilo vale por alguns livros. Então vocês podem assistir Breaking Bad. Só que é uma série dramática, é uma série pesada, tá? Pode ser que para algumas pessoas de natureza mais depressiva não seja uma boa ideia isso agora, tá? Mas a ideia geral é a seguinte: lembrem-se sempre de que a arte, ela difere fundamentalmente da informação imediata, da informação desconectada, fragmentada das notícias. As notícias são importantes, mas elas não são o fundamento, tá? Você tem que ter um fundamento que suporte, que aguente essas notícias e tudo isso mais, tá? Um desses fundamentos é a arte, tá? Nesse caso, a literatura. Não fique desesperados. Nossa, eu tenho que ler tudo agora. Puta merda. Eu não quero insuflar também esse outro tipo de... eu só vou trocar, né? Uma ansiedade pela outra, tá? Não adianta também.
Beleza? Vão com calma, vão no ritmo de vocês. Literatura é parte cultivo do espírito e é parte amor também. Tá? Então não adianta nada você forçar a barra. No começo você vai ler pouco também, porque no começo eu lia pouco pra cacete. Várias vezes eu dormi com os livros. Eu eu deitava na cama pra ler. Nunca façam isso, tá? Nunca leiam na cama. Isso é para pessoas muito avançadas. Não cheguei aí ainda. Quantas vezes eu deitei na cama pra ler e dormir? Né? Quantas vezes não li livro inteiro? E depois eu falei, puta merda, sobre o que falava esse livro? Eu não sei. Então, vão com calma. Tá? Eu não vou insuflar aqui nenhum tipo de desespero, de pânico, de ansiedade. A ideia não é essa. A ideia é a inversa, tá? É que nós começamos a cultivar essa concentração, esse recolhimento, tá? Do espírito mesmo, que no final das contas vai torná-lo mais forte. Certo? Porque, por exemplo, o que acontece com as moléculas da água em estado líquido? Né? Elas separam, né? O que acontece com as moléculas da água em estado sólido? Elas se juntam, né? Então, fica essa imagem na cabeça, né? A concentração é quando você junta as suas partes, assim, ó. Né? E quando você faz isso com certa frequência, as moléculas do seu espírito, elas tendem a ficar mais próximas e você tende a ter mais solidez interior, de algum modo ou de outro, tá? Você vai começar a contemplar, você vai começar a seriamente imaginar outros tipos de crise, ou também vidas que não, né, épocas ou histórias em que não havia crise nenhuma, para você se lembrar de que, meu Deus, existe algo para fora disso, tá? Então, o que importa é você alargar a sua imaginação, basicamente. Tá? E também, reforçando aqui, aquilo que eu postei nos stories, aquela passagem maravilhosa do Lewis, em que ele diz que caso a bomba atômica, no caso aqui a peste, né, venha nos encontrar, que ela nos encontre fazendo coisas razoáveis e humanas. Né? Lendo, ensinando, conversando. Não dá pra conversar agora presencialmente, mas conversando igual nós estamos aqui. Tá? Isso aqui é profundamente humano, nós estamos fazendo. Profundamente humano. Tá? Nós estamos nos juntando. Isso é muito bonito. É muito forte também. Né? É muito bonito como em momentos assim, se por um lado, de fato, manifesta-se um lado muito sujo do homem, muito baixo, muito primal, muito bestial do homem, por outro também surge um lado honroso, um lado elevado, um lado que fundamentalmente nos aproxima. Isso é bonito pra caramba, né? Isso é profundamente humano também. Essa necessidade de você se aproximar dos outros, de você criar comunidade, de você conversar, de você desabafar. Tá? Tudo isso faz parte também de um cultivo. Desde que as pessoas com as quais você está interagindo sejam pessoas que buscam a mesma coisa, que buscam esse cultivo. Então essa comunidade também serve muito para criar em nós mais fortaleza, né? Porra, às vezes eu tô aqui, alguém aí pode estar tentando, caindo, né, nessa roda que trava, nessa morbidez, e às vezes alguém faz uma piada aqui, e cara, o seu dia já abrilhanta um pouco, né? Você vê alguém falando com tranquilidade, o seu dia já fica mais leve, porque alguém está tranquilo. Existe um mundo para fora do seu medo. Existe um mundo para fora do pânico, né? Existem pessoas vivendo, e algumas delas estão bem tranquilas. Então isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz também de ter esse canal, de ter vocês aqui também. De verdade, isso é verdade mesmo, tá? Ajuda muito todo mundo aqui, essa comunidade. Isso faz parte também do cultivo, né? Então eu acho que é basicamente isso. Notícias são importantes, mas elas são acidentais e são secundárias, tá? A arte é justamente essa, de um lado ela larga a sua imaginação e pelo outro ela ajuda você a concentrar o seu espírito, torná-lo mais sólido, mais substancial, de modo que quando bate um vento, ele não caia, né? A famosa história de Cristo, né? De você construir a sua casa na rocha e não na areia, tá? Água com açúcar,
entretenimento, essas coisas são valiosas sim, tá? São sim, tá bom? Não achem que eu tô falando mal disso aí. Elas não podem ser tudo. Tá? Não podem ser tudo de verdade, senão você vai ficar desamparado mesmo. Tá? Então, procurem esses livros que eu indiquei. Tá? Os clássicos estão sempre indicados. E eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que ficou claro o que eu queria dizer. Deixa eu dar uma checadinha aqui pra ver se não esqueci de nada. Acho que é isso. Então, pessoal, queria agradecer vocês aí pela aderência. Fiquei bastante feliz com o número. Eu não pude ler os comentários, não me perco, tá? A live vai ficar salva durante 24 horas, então fiquem tranquilos, tá? Vou salvar a live aqui, vocês podem vê-la depois. E eu vou postar esses livros que eu indiquei aqui e talvez mais alguns também nos stories. Então, se você gostou da live, por favor, me ajude. Printa aí. Caramba, tô suando. Olha isso aqui, ó. Printem a live aí, por favor, tá? E indiquem nos stories, né? Postem nos stories, chame o pessoal. Eu acho que isso aqui é realmente importante, esse conteúdo, porque o pessoal anda muito perdido, muito ansioso, e eu acho realmente que isso aqui pode ajudar, tá? Muito obrigado, continue com nós aí. E uma coisa a mais que quase esqueci de falar pra vocês, tá? É que para o pessoal do CF, os meus chegados, vocês vão ter uma surpresa. Eu ia falar surpresinha, mas não é surpresinha, é surpresona, surpresão, neste domingo agora. Tá? Então fiquem atentos aí, porque não é de calor mesmo. Nervoso é muito difícil ficar, mas calor eu fico todo dia, sempre. Então, enfim, isso aí. No domingo, o pessoal do CF vai ter uma surpresa, fiquem atentos, tá bom? E pro resto, é isso. Nos vemos logo mais. Vou voltar aqui a só escrever. Não, mentira, eu vou voltar a dar as caras também mais, tá bom? Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima. É nóis, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.